seguir por aqui falando sobre a vinda de Javier Milei aqui para o Brasil, as críticas feitas pelo presidente argentino. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli. O diplomata retornou ao Brasil depois do presidente argentino, Javier Milei, criticar autoridades do país no último sábado, direcionadas essas críticas a Lula, ao ministro Alexandre de Moraes. Thaisa Medeiros já está aqui com a gente e conta mais detalhes. Thaisa, com você. Oi, Ju, boa noite a você e a todos. É isso, essa reunião entre os dois durou cerca de 40 minutos, aconteceu aqui no Palácio do Itamaraty. Então, o chanceler Mauro Vieira recebeu o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli. Ele que foi convocado para voltar ao Brasil para explicar, os detalhes sobre como está a relação bilateral entre Brasil e Argentina. Então, esse encontro foi para trazer um termômetro inicial da relação, de como ficou depois das falas de Javier Milei na convenção do Partido Liberal em São Paulo no sábado, quando ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é um lixo careca e o presidente Lula é um presidiário. Então ele falou essas coisas ao lado de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, no palco da convenção do PL, e isso repercutiu não só na imprensa argentina, mas também aqui no Brasil, e por conta disso é que foi convocado o embaixador do Brasil na Argentina. Esse gesto é visto como um protesto diplomático, é um gesto na diplomacia que não é muito comum, mas acontece quando há algum tipo de tensão entre os dois países. Para a gente ter uma ideia, isso aconteceu já em 2024, quando o embaixador do Brasil em Israel também foi chamado por conta de tensões com a gestão de Benjamin Netanyahu. Então, essa é a segunda vez que acontece recentemente, nos últimos anos, por conta de tensões entre os países. No domingo também foi chamado, aqui vale a gente lembrar, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, também foi chamado para prestar esclarecimentos sobre os ataques de Javier Milei. Esse encontro foi diretamente com o chanceler Mauro Vieira também, e esse encontro, vale a gente lembrar, por fontes aqui do Itamaraty, que comentaram com a nossa equipe, é que há uma relação muito forte de mais de 30 anos entre o chanceler e o embaixador Raimondi. Então, por conta disso, ele fez questão de chamá-lo e de fazer esse encontro, que normalmente acontece com níveis hierárquicos mais baixos, mas o chanceler fez questão de que fosse com ele para ter essa conversa. E também vale lembrar da nota que o próprio Palácio do Itamaraty soltou a respeito dos ataques, dizendo que não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário e ao povo brasileiro. Que, por isso, então, é um episódio lamentável e infamante essas palavras que usou o Palácio do Itamaraty para definir o que aconteceu no sábado em relação a Javier Milei. A expectativa ainda de um novo encontro entre o embaixador do Brasil na Argentina e o chanceler, porque o chanceler Mauro Vieira amanhã estará no Peru, para a posse de Keiko Fujimori. Então, diante disso, eles podem voltar a se encontrar na quarta-feira. Também não é descartado que o embaixador encontre também com o próprio presidente Lula para reportar a respeito dessa relação bilateral entre Brasil e Argentina. Então, a gente acompanha nessa série de reuniões decorrentes do episódio do sábado com Javier Milei e todas as implicações que isso deve causar na relação entre os dois países. Ju. Vamos acompanhar, Thaisa. Muito obrigada, pelas suas informações. Vamos seguir com as repercussões por aqui. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reagiu às declarações do presidente argentino e disse que a economia brasileira está melhor do que a do país vizinho. Durigan também chamou Milei de palhaço. Em entrevista a uma rádio de Pernambuco, Durigan disse que a Argentina tem risco país, dívida pública e inflação mais elevados do que os do Brasil. Durigan também falou, abre aspas, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, fecha aspas. Vamos voltar para cá com análise. Pedro e Matheus por aqui. Pedro Venceslau chamou muita atenção o tom, claro, do ministro da Fazenda. É claro que é um ano eleitoral, mas não deixa de ser o ministro da Fazenda. E o que a gente pode esperar de reação do governo, do PT, em relação a essa vinda de Javier Milei? É tudo que ele disse. Olha, o PT, Juliana, avalia que o presidente Lula ganha um reforço naquela narrativa da soberania, até porque a pesquisa do Datafolha mostrou que 52% dos entrevistados dizem que Trump quis ajudar a campanha do Flávio.
Isso em relação aos Estados Unidos. Mas é uma sinalização de que não há um entendimento por parte do eleitor de que esse tipo de embate acabe favorecendo, ou acabe, enfim, a leitura que acaba prejudicando o governo brasileiro e não o presidente Lula candidato. É uma relação que dura 203 anos, como lembrou o chanceler Mauro Vieira, e é um ataque sem nenhum precedente. A reação diplomática ela foi uma reação intermediária, eu diria, porque ela poderia ser uma reação mais dura. Mas a diplomacia brasileira tem essa tradição. Qual que foi a reação? Primeiro, né, ele chamou o embaixador brasileiro na Argentina para vir ao Brasil, para consultas, o que já é um gesto diplomático bastante duro, mas o embaixador vai voltar para a Argentina, não vai ficar aqui no Brasil, como aconteceu no caso de Israel. O embaixador veio para o Brasil depois daquela crise diplomática com o país, deu as suas explicações, foi consultado e não voltou, e o cargo está vago em Israel até hoje. A outra movimentação diplomática foi chamar o embaixador da Argentina para dar explicações no Itamaraty à chancelaria brasileira. Também uma resposta à altura. Mas, no extremo, daria para, por exemplo, tirar as credenciais do embaixador brasileiro, romper de relações diplomáticas, o que de longe isso não aconteceu, porque também não é a tradição brasileira. A resposta política veio por esses dois ministros, o Guilherme Boulos e o Durigan. Duas respostas bastante duras, mas ainda não está claro se foi alinhado com a comunicação do Palácio do Planalto, se teve o aval do presidente Lula, sim, ou se foram duas reações individuais. Mas são reações que destoam da reação da diplomacia. Então, o presidente Lula ainda está formatando como é que vai ficar essa relação a partir de agora, politicamente falando, mas do ponto de vista eleitoral, acaba que mais prejudica a campanha do Flávio do que ajuda. Lula não respondeu ainda, né? A gente não acompanhou nenhuma fala explícita do presidente da República, mas vamos olhar para o outro atingido pelas críticas de Javier Milei, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como é que o Judiciário também enxergou e recebeu essa crítica, Matheus? Exato, Juliana, uma crítica contundente ao ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, que ao longo dos anos vive níveis maiores e menores de união interna. Por exemplo, na época da Lava Jato havia um racha explícito, que inclusive se via no próprio plenário da Corte, os embates. Depois, durante o governo Bolsonaro, os ministros entendiam que havia uma ofensiva do então chefe do Executivo contra o Judiciário e houve uma união muito maior. Recentemente, a gente viu um racha novamente, principalmente relativo à crise do Banco Master e a proposta do presidente do Supremo, Edson Fachin, de aprovar um código de conduta dentro do STF. A gente também falava aqui agora há pouco, por exemplo, em relação a esse racha Supremo-TSE, que envolve os ministros do Supremo que também compõem o Tribunal Eleitoral. E apesar desse racha relativo a como reagir à crise do Banco Master, uma ala defendia que Fachin fizesse uma defesa mais contundente dos colegas. O ministro Edson Fachin, presidente, por sua vez, preferiu ali levantar a bandeira do Código de Ética, o que deixou irritado a outra ala do tribunal. Mas sempre que há essas questões externas ao Brasil, o tribunal costuma se unir. Por exemplo, em relação à ação nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Edson Fachin indicou e articulou ali que ele fosse defendido pela Advocacia Geral da União. Mesma coisa quando a corte italiana derrubou a extradição de Carla Zambelli. O ministro também saiu em defesa do julgamento que a turma do Supremo condenou Carla Zambelli. E agora, novamente, o ataque de Javier Milei a Alexandre de Moraes foi prontamente respondido por Edson Fachin e essa defesa foi elogiada internamente e ajuda o presidente a retomar um pouco o controle do plenário, o apoio do conjunto do Supremo Tribunal Federal, que vinha criticando a sua gestão à frente do Supremo. Nos últimos meses, a gente mostrou aqui, o analista Theo Cury, ele deixou a defesa do Código de Ética um pouco de lado, em segundo plano, e tem atuado mais para conseguir reunificar novamente o Supremo Tribunal Federal, seus integrantes, e esse ataque de Javier Milei foi mais uma oportunidade para ele sair em defesa dos colegas e conseguir novamente ver o tribunal um pouco mais unido, o tribunal que vive um racha, como eu acabei de dizer, e o Edson Fachin tentando ali unir novamente os ministros, fazer uma atuação mais coordenada entre eles, e ele, nesse fim de semana, fez mais um gesto em direção a um colega que vinha criticando a sua gestão. O ministro Alexandre de Moraes fez uma defesa enfática do ministro, que, como a gente mostrou, foi chamado de um lixo careca por Javier Milei.
Não só por Javier Milei as críticas, né, mas em ano eleitoral, Pedro Venceslau, a gente sabe que tem essa crítica de Milei tem ressonância no bolsonarismo, né, nas críticas feitas ao relator da trama golpista, entre outras questões, que também decide sobre a prisão de Jair Bolsonaro. E também ressoa um pouco nos grupos políticos, né, brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí um grande grupo formado também por integrantes de fora do Brasil. Qual que é o peso que isso tem aqui nas eleições? Olha, ele tem o peso de mobilizar o ecossistema bolsonarista, talvez até de energizar essa base que talvez nesse momento comece a ficar um pouco dispersa diante das crises sucessivas ali envolvendo Flávio Bolsonaro. Esse núcleo bolsonarista, quando ele está mobilizado, ele consegue fazer um movimento de redes sociais que é importante para o candidato. Então a gente vê que o Flávio ele se divide entre aquele que se vende como moderado, mas depois daquele discurso das urnas, fez um movimento para tentar manter junto com ele aquele eleitorado que é a base que projetou Jair Bolsonaro em 18, 22 e agora também em 26. Por outro lado, existe por parte do eleitorado uma rejeição muito grande a qualquer tipo de intervenção estrangeira aqui no Brasil. Isso ficou muito claro no que se refere às tarifas. Há uma antipatia do eleitor brasileiro, e as pesquisas já detectaram isso, com o Donald Trump. E uma conexão entre Flávio Bolsonaro e essas tarifas, como já mostraram as pesquisas que eu mencionei agora do Datafolha. Isso, de certa forma, pelo menos essa é a leitura de parte dos especialistas e até do governo, isso acaba se estendendo também a Javier Milei, porque os dois países, por mais que existissem diferenças políticas e ideológicas entre os seus respectivos presidentes, nunca chegaram às vias de fato verbal, como aconteceu agora. Nem quando Jair Bolsonaro era o presidente, os peronistas estavam no governo na Argentina. Sim. Sequer Jair Bolsonaro agiu dessa forma com o presidente do país vizinho. E aí vem aqui, então, e estava sendo monitorado, inclusive, o Milei, essa fala dele pelos brasileiros, e faz essa fala, que foi uma fala que sem precedentes.